O mundo, ele quer afogar a boa semente. E como o mundo vai afogar a boa semente? Criando propostas. E a maior proposta do mundo hoje é o seu ativismo. Ele apresenta ao mundo tarefas e coloca diante dos olhos do mundo multidões de tarefas. Então as pessoas hoje vivem no baú das tarefas do mundo. Isto é, vivem atarefadas. E como estão atarefadas? Não tem tempo para nada mais. Tem lugares que a pessoa, até o tempo de dormir, está sendo lhes tomado. Porque são tantas tarefas diárias que elas ficam no meio das suas ações, realizando suas tarefas, que está comprometendo o seu sono, o descanso da carne. O corpo precisa de descanso, o corpo precisa de lazer. Mas, até isto, o mundo está afogando as pessoas em tarefas, criando tarefas. Com isso, a pessoa esquece que ela tem um espírito, que o homem é corpo, é pensamento e tem um espírito, e que esse espírito precisa de alimentação. E que a vida do homem, por essência, é o seu espírito. O corpo é apenas a vestidura do homem. E o pensamento vem do que ele vê, do que ele contempla e ouve. Faz parte do seu espírito ter raciocínio. Mas esse espírito precisa ser nutrido. E o pão que nutre esse espírito é a palavra de Deus. Por isso que Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí está a fonte da vida, toda palavra que sai da boca de Deus. Pois a palavra de Deus é uma semente geradora. A palavra de Deus tem poder. Pedro percebeu isso naquele dia da pesca, quando ele tinha passado a noite e batido a rede a noite toda e não tinha pego nenhum peixe. Eles estavam desiludidos com aquela noitada. Não havia peixe. Mas de repente, pela manhã, eles encontram com Jesus e ouvem a voz: lança a rede lá do outro lado do barco, lá da profundidade. E Pedro responde: batemos a rede a noite toda e não encontramos peixe. Mas como Pedro reconheceu que era Jesus que estava dando a ordem, ele disse: conforme a tua palavra eu lançarei a minha rede. E foi lá para o fundo do mar. E lá nas profundidades, surpresa, ele lançou a rede baseado na palavra de Jesus Cristo, não mais baseada nos seus conhecimentos, pois era um homem conhecedor da realidade. Ele sabia que naquele momento, naquele lugar, não havia peixe, mas baseado na palavra de Jesus Cristo, ele se afastou, foi para o fundo e lançou a rede. Surpresa!
as redes vieram cheias de peixes. Aí está passando o quê? O poder da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Ela muda realidades. A palavra de Deus muda a realidade. E Pedro viu o resultado disso. Dentro da realidade de Pedro, ele sabia, aqui não há peixe. E ele era um conhecedor profundo dessa realidade. Ele estava certo, mas sobre a palavra de Jesus Cristo, a situação mudou. Os peixes apareceram. Sobre a palavra de Jesus Cristo, houve o resultado. A palavra de Deus é poderosa. É isso que Jesus diz. Que como semeador da palavra, a palavra é semeada no mundo, mas algumas das sementes vão cair justamente entre os espinheiros. E os espinhos sufocam a palavra. E a palavra de Deus fica sufocada. E sufocada, ela não pode realizar o potencial que há dentro dela. A palavra não realiza o potencial criativo. Então, a palavra não terá o resultado que há dentro dela. Está dizendo que a realidade do mundo sufoca o poder que há dentro da palavra de Deus. Pois Deus disse que Ele está de olho na sua palavra para fazer cumprir, e a palavra dele vai realizar a sua proposta. Ela não voltará vazia. Mas tem uma coisa. O mundo tenta afogar a palavra de Deus, pois o espírito deste mundo sabe que afogando a palavra de Deus com os mecanismos de atividades do mundo, o povo não terá tempo para meditar na palavra de Deus como Deus exige. Jesus tinha dito: coloque em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vai ser acrescentado. Essa é uma proposta do reino de Deus. Nós devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus em nossa vida. E o reino de Deus é constituído pelo quê? Pelas palavras de Deus. E tudo mais te vai ser acrescentado. Sabedor disso, desta promessa, deste poder que há na palavra, o espírito deste mundo semeia ventos, tempestades, atividades, para que os olhares do homem se percam na multidão desses ativismos. E assim, eles vão perder o foco da mensagem de Deus, o foco do poder da palavra de Deus. Com isso, não receberão os resultados da palavra de Deus e entrarão no estado de incredulidade, o estado do espírito do mundo, estado de incredulidade. E com incredulidade, não pense alguém que irá receber da parte de Deus alguma coisa, pois nós só recebemos da parte de Deus através de um mecanismo chamado fé, isto é, acreditar, se assentar na palavra de Deus. É isso que vai trazer resultados em nossa vida. O espírito do mundo sabe disso. Ele quer nos afastar das propostas de Deus. Deus diz uma coisa, o espírito do mundo se levanta e diz outra. Para que sejamos guiados por outros caminhos. São os atalhos da vida. E é nos atalhos que a gente perde. É nos atalhos que a gente perde a oportunidade. É nos atalhos que a gente perde a fé. E com isso, jamais obteremos os resultados propostos.
pois nos afastaremos da presença de Deus, caminhando nos caminhos deste mundo, nos caminhos dos atalhos que Ele coloca diante dos nossos olhos, as propostas do mundo. Então você pode ver que tem as propostas do mundo versus as propostas de Deus. Por isso, para nos assegurar no caminho de Deus, nós temos que tomar algumas medidas. Algumas medidas. São as armas espirituais. E estas armas espirituais nós vamos encontrar nas boas novas ou nas propostas de Jesus Cristo. Estas propostas nós iremos encontrar onde? Nas Escrituras Sagradas. Ali está o mapa de Deus. Ali está as saídas que Deus vai apontar através do Espírito Santo. Este é o caminho da nova criatura neste mundo. A nova criatura, ela anda pelos caminhos das propostas de Deus, iluminada pelo Espírito Santo. Por isso que as Escrituras dizem, os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles são dirigidos pelas revelações que o Espírito Santo traz quando lemos as Escrituras Sagradas. Esta é a proposta de Jesus Cristo. A nova criatura é nascida da palavra e do Espírito. Dois elementos. É este que consegue ver o reino de Deus no aqui e agora. É este que consegue ver a família de Deus no aqui e agora. Deus tem uma família. Não é a família igrejeira, mas a família daqueles nascidos de novo, que estão espalhados em toda a parte deste mundo, pois são dirigidos pelo Espírito Santo ao lerem as Escrituras Sagradas. Jesus disse, o Espírito que eu enviarei, ele há de tomar do que é meu e vai dar para vocês. E o que é de Jesus Cristo? De Jesus Cristo é a palavra dele. Então, quando nós lemos a palavra dele, o Espírito Santo, que vive dentro de nós, ele vai tomar a palavra e vai atualizá-la dentro de nós, e assim nós teremos, no aqui e agora da nossa presente geração e vida, as direções de Deus para a nossa vida. É assim que vai andar os filhos de Deus. Eles serão dirigidos pelo Espírito de Deus. É este ensinamento que Deus quer que o mundo saiba hoje. É a única forma pela qual vamos sair das propostas do espírito deste mundo. Propostas que nos levam a ativismo, a uma vida de atividades, na qual não teremos tempo para Deus. O mundo quer isso mesmo, que nós não tenhamos tempo para Deus, pois está envolvida aí a proposta da vida eterna. Deus nos quer dar a vida eterna. E para isso, ele deu Jesus Cristo, e Jesus Cristo pagou o pecado na cruz. Jesus é chamado Filho de Deus, ou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que fez o pagamento, um pagamento que vale, tem valor eterno. Ninguém jamais poderá acusar o Filho de Deus. Aquele que se abrigou no cheque, na cobertura de Jesus Cristo. São os nascidos de novo. Quem está em Cristo, disse Paulo, é uma nova criatura. E quando é que eu vou estar em Cristo? Eu estarei em Cristo quando eu estiver andando nas propostas de Jesus Cristo. Quando eu estiver andando nas boas novas. Quando eu tiver conhecimento delas e as estiver usando. É o uso da palavra de Deus
e vai mostrar o poder da semente, o poder da palavra, pois Deus está de olho na sua palavra para a fazer cumprir. E Ele vai fazer cumprir na vida de quem? Na vida daquele que crê. Isto é, na sua vida, você que está aí sentado aí do outro lado, e na minha vida, na nossa vida. A palavra terá realidade em nossa vida, isto é, a palavra de Deus terá resultado em nossa vida quando nós cremos na palavra de Deus. Isto é, quando nós agirmos na sua palavra, quando nós acreditarmos que Deus está presente, quando nós acreditarmos que Deus olha para a sua palavra e que Ele a faz cumprir, que aquela direção proposta pela palavra vai ser cumprida. Aí veremos o resultado do poder da palavra em nossa vida. Mas isso exige meditação até que esta fé, este estado de fé, ocupe a nossa mente e o nosso espírito e nós podemos agir e passamos a agir com segurança, pois sabemos que o nosso Redentor vive. Quem conhecia bem disto era Davi. Quando Davi estava em aperto, ele dizia: de onde virá o meu socorro? Aí ele responde: meu socorro vem do alto, meu socorro vem do Senhor. Ele sabia de onde vinha a sua resposta. Por isso que Davi foi considerado um homem que tinha o coração de Deus. O homem que sabia que Deus o atendia. Resultado, Davi foi um grande guerreiro. Não teve derrotas, pois seu coração buscava sondar aonde está o erro. Como naquela vez que ele perdeu 3.000 homens numa batalha. Ele lamentou, até que descobriu onde estava o erro. E o erro foi retirado do meio da assembleia. Aí então, ele passou a ser um mais que vencedor. O mundo quer que a gente não dê ouvidos à palavra de Deus. O mundo quer que nós não tenhamos tempo para considerar por diante dos nossos olhos a palavra de Deus, pois ele sabe que no momento que dedicarmos nossa atenção à palavra de Deus, ela tem poder em si e ela produzirá os resultados. E nós seremos, como diz Paulo, mais que vencedores em nosso mundo, pois nós temos a fé de João, a fé que vence o mundo. Por quê? Porque há poder na palavra de Deus. Deus disse e tudo se fez. Este é o princípio. O princípio foi gerado pela palavra. Tudo se faz, tudo vem à existência pelo poder da palavra. É uma boa nova, né? Então vamos dar tempo em nossa vida para que a palavra de Deus habite em nós. Aí o poder de Deus também habitará dentro de nós. Essa é a boa nova. Este é o segredo da nossa vitória. A vitória que vence o mundo, a nossa fé.